Questionou o que nós quantificamos como ganho durante os 50 anos. Voltou a questionar se quem está a governar o país há 50 anos tem, de facto, capacidade de, a essa altura, vender segurança e certeza à geração jovem e à geração que essa juventude vai dar lugar, que estamos a falar agora de sobrinhos e filhos dessa geração jovem, que Angola agora está a ganhar, que hoje é 50% acima de toda a população. Eu penso que este é um exercício que, de facto, deve ser encorajado, mas deve exatamente ser estendido. O general Higino Carneiro disse uma coisa no Congresso da Nação que eu quero aqui também partilhar porque concordo. Dizia na altura que um dos entraves que temos para a reconciliação é o facto de que o sistema, o regime no caso, terá exatamente adotado a política de espalhar medo, né? Medo nas pessoas, medo nas comunidades. E estava aí agora a falar sobre o desfile militar, sobre aquilo que nós temos estado a assistir, claramente que vai nesta linha e nesta filosofia de usar o discurso da guerra, e aqui também esta é a mesma narrativa, de trazer o discurso da guerra para ter que usar como arremesso contra adversários políticos. Mas eu penso que hoje nós temos abertura bastante. Quando eu digo abertura bastante, é o facto de que temos a internet, pelo menos, conseguimos ter acesso a bibliotecas, ter acesso a livros que, de facto, nos consigam orientar a esta altura a caracterizar o tipo de regime que temos e, com esta caracterização, começamos a nos alinhar para o tipo de combate que devemos fazer. É um facto, e todos nós estamos de acordo, que este país, com mais 5 anos de governação do MPLA, isto começa a arrebentar pelas costuras. Aliás, já está a arrebentar, né? O pouco que restou vai começar exatamente a arrebentar. O que é facto é que o cancro que tem estado exatamente a dificultar o crescimento da Angola durante os 50 anos é o MPLA. Não tem mais. Agora, estaríamos aqui a discutir sobre as lideranças que se sucedem no MPLA, mas nós estaríamos exatamente a chegar ao mesmo ponto. É o sistema. Isso não tem que ver com João, não tem que ver com Zé, não tem que ver com Antônio. O sistema já não permite, não dá possibilidade para que possamos então enveredar numa lógica progressiva. Reparem, por exemplo, já para terminar, para que os outros também possam exatamente intervir. Reparem, por exemplo, nós estamos exatamente, e eu fiz essa análise quando me tinham convidado para falar sobre os 50 anos de independência. O que é que nos levou aos 27 anos de guerra? É o facto de que o MPLA não queria admitir nenhuma outra força política, nenhum outro segmento social que não fosse homogêneo a si, que era o estatuto monolítico que trouxe o estatuto do Partido Único. Por que que nós continuamos em conflitos e em choques? Porque o MPLA, mesmo formalmente ter declarado que nós somos um país plural, ainda assim insiste no mesmo estatuto. Reparem no defeito de todas as instituições. Tudo começa e termina no presidente João Lourenço enquanto presidente do MPLA. É o intérprete da lei, é o aplicador da lei. Quer dizer, nós não conseguimos depreender nenhuma outra figura de influência, de decisão no país que não seja o presidente do MPLA. Não estou a falar da República, é do MPLA, que vai mandar no judiciário, porque ela interpreta, ela legisla, vai mandar no judiciário porque interpreta a lei e aplica, vai mandar no legislativo porque a Assembleia está uma espécie da continuidade do Comitê Central e depois também vai exatamente mandar nas Forças Armadas, mas eu estou aqui, não estou a despilo da qualidade de presidente do MPLA. Então, por isso que nós estamos quase que encafuados. E o que é que eu acho que nós devíamos fazer é a recomendação que a sociedade civil, aliás, os que representaram a sociedade civil no Congresso da Nação disseram: precisamos começar a ocupar o nosso espaço. A sociedade civil deve ocupar o seu espaço para que tenhamos uma participação política efetiva e que este segmento cívico complementa exatamente o segmento político partidário que já tem e que nesta altura tem a testa a representar a UNITA. Eu penso que este também é um facto inegável.
Nós poderíamos, inclusive, pensar em trazer reformas, em trazer rupturas, mas estas reformas e estas rupturas, fora de uma força significativa como a UNITA, olhando para o sistema que nós temos instituído, não vai ser possível. Pronto, eu penso que numa primeira fase da minha intervenção, eu paro exatamente por aqui. Ok. Hitler, tem a palavra. Olá, boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui, sobretudo ouvir o Florindo, um jovem muito inteligente, muito articulado, e também parabenizar aqui o Soba Kawenda por mais uma live e todos os meus colegas aqui do painel. Muito obrigado por dispensarem o vosso tempo, estarmos aqui a refletir sobre o nosso país, ao invés de estarmos entretidos nas festividades que o regime tem estado aí a proporcionar para ludibriar o povo e procurar cobrir a pobreza que enferma cada dia o povo angolano. Eu vou tentar responder aqui a questão que você colocou. Por que razão o MPLA desvaloriza as nossas culturas, favorecendo mais os estrangeiros? O MPLA é um partido que foi criado inicialmente por uma família de holandeses, os Van Dune, os McMahon, entre outros. Eles haviam selecionado pessoas, assim, agrupamentos de cabo-verdianos, de são tomenses, e prepararam essas pessoas, dotaram essas pessoas com um conjunto ou seja, empoderaram essas pessoas do ponto de vista intelectual, e depois, no contexto da transição política, sobretudo quando se deu a luta de libertação, o início da luta de libertação, né, em 1961, naquela altura, muitas dessas pessoas já tinham passado na Casa dos Estudantes do Império, em Portugal, um lugar onde os portugueses preparavam aqueles que podiam lhe suceder nas suas colônias. Por exemplo, em Cabo Verde e na Guiné-Bissau, eles prepararam Amílcar Cabral e os seus amigos. Em Moçambique, prepararam Eduardo Mondlane e os seus amigos. Em Angola, prepararam Agostinho Neto, Antônio Jacinto, entre outros. O que os portugueses queriam com isso? Queriam que quando um dia eles pudessem sair de Angola, português deveria continuar a ser a língua, a língua oficial deste país. E este povo poderia dar continuidade, ou seja, essas pessoas que foram doutrinadas pelos portugueses podiam dar continuidade àquele projeto de suposta civilização ou civilização à luz da cultura europeia. Por exemplo, durante anos, os portugueses tinham criado o Estatuto do Indigenato, criaram uma espécie de classe média que é composta por pessoas que eles próprios chamavam de assimilados, e esses assimilados eram os repetidores da cultura portuguesa em Angola. Pessoas assim que estavam ligadas à FENELA, pessoas que estavam ligadas na UNITA, para o MPLA e para os portugueses eram vistos como matumbos que não se ajustaram na cultura ou nos padrões de convivência europeia. E quando se dá a proclamação da independência, em 1975, não, antes disso, durante os acordos de Alvor, uma das coisas que estava na mesa de negociações era: como é que vocês, três movimentos,